em Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Glória a Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Aleluia. Um endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta como grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade de quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Pode se assentar, glorificando Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. eu imagino Jesus dizendo para os discípulos: Vamos a Gadara, porque tem um missionário, tem um homem ali, que eu quero fazer dele missionário, pastor, pregador da minha palavra. Vamos para Gadara. Eu imagino Jesus falando para os discípulos: Tem alguém ali que eu quero curar, eu quero libertar, eu quero salvar. Tem alguém ali que eu quero falar, que eu quero fazer dele o ministro da minha palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele chega ali, ele enfrenta uma tempestade, um vento forte, porque o inimigo, irmão, ele é assim: quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, para fazer algo para Deus, ele se levanta contra nós para nos parar, para parar aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, aquilo que está na direção de Deus. Aleluia. E ele sabia que Jesus não ia apenas libertar, curar, salvar um homem ali. O inimigo, ele sabia que Jesus ia levantar alguém ali que ia pregar o Evangelho, Aleluia. que ia fazer um
ide do Senhor. E Jesus chega ali, irmãos. E quando Jesus chega, aquele homem vai ao encontro de Jesus e se prostra diante de Jesus. Porque ele reconhece, irmãos, que é o Filho de Deus que está ali. Alguém que leva a presença de Deus, o poder de Deus. Aleluia. E Jesus, meus irmãos, ele liberta aquele homem. Ali é uma libertação, ali é uma salvação, ali é uma transformação, ali é uma cura interior. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem estava cheio de demônio, possesso de demônio. E o demônio, para entrar na vida de uma pessoa, irmãos, tem que haver uma porta. E como que abre essa porta? Pelo pecado. É o pecado que dá acesso para o diabo, para os demônios entrar nas nossas vidas. Abre um portal. Para você entrar aqui dentro, teve que abrir uma porta, e você teve que passar por essa porta. E esses demônios, para entrar nesse homem, teve que haver um pecado, teve que abrir uma porta. E não entrou só um demônio, porque quando você abre a porta, não entra só uma pessoa, entra várias pessoas pelaquela porta. E entrou vários demônios ali naquele homem, era uma legião de demônios, eram muitos demônios. Então você vê Jesus, muita gente questionava Jesus: quem que é ele para perdoar pecado? Quem é esse para perdoar pecado? Jesus tinha esse poder de perdoar pecado, ele podia perdoar pecado. Então o que eu entendo? Ele não só liberta aquele homem, manda os demônios embora, não, como ele perdoa os pecados daquele homem, como ele cura aquele homem, como ele trata aquele homem. Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. O engraçado aqui é que quando Jesus faz toda essa obra, aquele tratamento, a gente olhando, a gente fala: não, Jesus só chegou ali, pôs a mão, expulsou os demônios daquele homem e pronto, está resolvido. Não, não foi só isso que Jesus fez. Jesus, ele perdoou os pecados daquele homem. Aleluia. Jesus, ele curou aquele homem, ele tratou. Muitas vezes aquele homem estava ferido. Vai saber como foi a infância daquele homem, vai saber o que aquele homem passou, qual foram os traumas, o que deu legalidade para aqueles demônios entrar naquele homem ali. Mas aqueles demônios entrou naquele homem, tirou a paz daquele homem, da família daquele homem. Aquele homem não tinha mais convívio com a família, ele não tinha mais convívio no meio da sociedade. E assim alguém que está ferido muitas vezes, alguém que está machucado, você não quer estar mais no meio das pessoas, você quer se afastar. Alguém ferido, ele não quer estar no meio. Sabe por quê? Ele tem medo de alguém tocar na ferida dele, ele tem medo de ser machucado de novo. Aquele homem, ele não tem mais convívio com as pessoas, porque quando ele está no meio das pessoas, o demônio se manifesta nele. As pessoas têm que algemar ele, têm que amarrar ele com corrente. Ele vive agora em cemitérios, ele vive em cavernas, preso. Mas quando os demônios se manifestam nele, ele arrebenta as correntes. A Bíblia diz que ele vai para os sepulcros, irmãos, se alimentar. Olha só a vida. Mas quando Jesus faz um trabalho de curar, de libertar, de sarar aquele homem, ele vê as pessoas expulsarem Jesus. Vai embora, nós não te queremos aqui não. Vai embora, nós não queremos um milagre, a cura aqui não, nós não queremos. Porque eles não olharam para o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez na vida desse homem, eles não olharam para isso não. Eles se preocuparam com os porcos. Eles se preocuparam com os porcos. Meu Deus. A perca nós perdemos, aos porcos nós perdemos. E meus irmãos, muitas vezes estamos assim, preocupados com aquilo que perdemos, né? Esquecendo que quem está ali pode dar muito mais, né? Pode fazer muito mais, né? Deus é maravilhoso, aleluia. Irmãos, muitas vezes esquecemos. Só que aonde eu quero chegar? Agora Jesus está indo embora. Aí aquele homem, ele chega até Jesus. Eu quero ler com você de novo, que eu estava lendo isso aqui, Deus falou tremendamente comigo. Aleluia. E aquele homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Aquele homem fala bem assim para Jesus: Jesus,
Eu quero estar com o Senhor. Aleluia. Eu quero agora caminhar com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou. O Senhor me tirou do mundo das trevas. Agora eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero servir o Senhor. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Eu quero servir o Senhor agora. Eu quero estar do seu lado. Eu quero andar com o Senhor. Aleluia. Irmão, não está aqui. Mas Deus amou o meu coração. Olha só, irmãos, o que Jesus fala para esse homem. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Aleluia. Irmãos, o que esse homem pediu? Para servir a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus quis dizer para ele, sabe o que eu imagino aqui? Jesus quis dizer para ele, para você me servir, não é só você estar no barco comigo, não é só você andar comigo. Você quer me servir? Eu quero, Jesus, eu quero estar com o Senhor. Então vai e prega o Evangelho. Fala o que Deus fez com você. Não é só você estar no barco comigo, não é para onde eu vou, você está comigo. Ali, você quer estar comigo? O que Jesus diz? Quem me ama, quem ama o Pai, obedece os meus mandamentos. Ei, quer estar comigo? Aquele homem estava mais com Jesus do que muitos que andaram do lado dele. Sabe por quê? Jesus continua, a Bíblia continua falando daquele homem, a história dele não acaba ali. Porque o que a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem faz? Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus tinha feito. Agora ele sai dali, ele vai pregar o Evangelho, irmãos. Alguém que estava ali renegado, alguém que estava excluído da sociedade, alguém que estava ali esquecido, alguém que ninguém dava nada, alguém que estava sujo, imundo, condenado pela sociedade. Agora é alguém que está pregando o Evangelho. Agora é alguém que está andando lado a lado com Cristo, não só andando, mas ele está praticando. Evangelho é isso, não é só apenas ouvir, é praticar. Sabe a lição que esse homem nos dá? Ele sai dali, ele ouve Jesus, agora ele guarda a palavra, agora ele pratica. Porque como que eu pratico o Evangelho? É usando de misericórdia com o próximo. Aquele homem usa de misericórdia com o próximo agora. Ele começa a falar de Jesus. Você já imaginou quantas almas esse homem ganhou? Quantas pessoas, irmãos, foi alcançado através desse homem? Quantas vidas foi alcançado através desse homem? Sabe o que? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Ninguém doente pode curar, pode cuidar de outro doente. Ninguém doente pode cuidar de outro doente. Primeiro você tem que ser curado, sarado, transformado, para aí você cuidar de pessoas. E sabe quem pode fazer isso? Jesus. É isso que Jesus faz com esse homem. Ele cura ele trata dele. Agora ele envia ele e fala: vai, agora é hora de você cuidar de pessoas, trata elas. E muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos ser curados, de dentro para fora, libertos, transformados. Aí nós vai estar prontos. Aleluia. Não é dentro da igreja de segunda a segunda que eu mostro que eu estou perto de Cristo. É verdade, Pai. Aleluia. Não é orando 24 horas por dia, jejuando todo dia que eu mostro que eu estou perto de Cristo. Sabe quando eu mostro? É quando eu uso de misericórdia com as pessoas. Aleluia. Assim como Deus usa de misericórdia comigo, assim como eu tenho amor pelas pessoas, como Cristo teve amor por mim. Esse é o Evangelho. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz, em Lucas, voltando mais para trás ali, a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Simão e a sogra de Pedro está doente, e Jesus fica sabendo disso. Jesus vai lá e ora por ela. Sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela levanta, ela é curada, ela levanta e ela vai servir Jesus. Aleluia. Eu e você, nós só podemos servir Jesus, a servir na obra de Cristo, se nós formos curados. Aleluia. Porque se nós estivermos doentes, irmão, nós não vamos conseguir servir. Deus. Agora a sogra
E tem muitos dentro da casa de Deus que ainda estão doentes, espiritualmente. Pega alguém com 40 graus de febre, uns 39 graus de febre. Você não tem vontade de fazer nada. É só ficar deitado. Como você vai cuidar de alguém? Mas você precisa ser o quê? Ser curada. Para aí você levantar. Aleluia. E tem muitos de nós que estamos assim dentro da casa de Deus. Enfermos, irmãos, espiritualmente. Feridos, machucados espiritualmente. E muitas vezes, irmãos, chegamos na igreja, até vamos na igreja, até estamos na igreja, mas muitas vezes colocamos um tampão ali em cima da ferida, estampamos a ferida, mas ela está lá. Ela está lá. O que eu aprendo aqui, irmão, alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, ele é curado. Ele é abençoado. Verdade, aleluia. Depois daquele encontro, irmão, ele quer curar pessoas. Ele quer sarar pessoas. Porque Jesus encontrou ele, agora ele quer que Jesus encontre pessoas também. Oh, Deus eterno. Que evangelho é esse? Que eu quero só para mim. Eu quero a cura só para mim. Eu quero a libertação só para mim. Jesus fala para ele: não, volta aos seus agora. Vai lá, mostra o que Deus, sabe o que Deus fez por você. Quem estava olhando ali com os olhos físicos podia falar: não, só libertou ele, só expulsou os demônios dele. Não, Jesus foi muito mais além. Jesus fechou portas no mundo espiritual daquele homem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jesus perdoou os pecados. Aquelas portas que aqueles demônios entrou ali, Jesus fechou aquelas portas, porque ele tem poder para isso. Meu Deus. Aqueles demônios não teve mais legalidade na vida daquele homem. Santo é o Senhor. Aleluia. Por quê, irmãos? Jesus expulsava o demônio de alguém e falava: são perdoados os seus pecados. Vai e não peques mais. Era o pecado, irmão. É o pecado ainda que abre essas portas. É verdade, Pai. Mas a Bíblia nos dá um antídoto: aquele que se arrepende e confessa e larga, alcança a misericórdia. Aleluia. Depois que nós alcançamos essa misericórdia, nós temos que usar essa misericórdia com as pessoas. Deus poderoso. Aleluia. E é isso que Jesus falou para aquele homem. Não precisa você entrar no barco comigo. Não precisa você ir para onde eu vou para você estar comigo. Aleluia. Para você estar comigo, é só você pregar o Evangelho. Oh, glória. É só você praticar o amor, a misericórdia. Deus poderoso. Aleluia. É isso, irmãos. É isso que é o Evangelho. Levar o amor para as pessoas. Usar de misericórdia. Querer ver vidas ser libertas, ser transformadas. É isso que Jesus está mostrando para nós. E foi isso que ele fez na vida desse homem. E falou para esse homem: vai, prega o Evangelho. Aleluia. Oh, glória. É isso que tem que acontecer com a gente, irmãos. Nós temos que entrar no Evangelho, nós temos que ir até Cristo, mas nós temos que sair dali dando fruto. Aleluia. Nós temos que sair dali praticando o Evangelho. Verdade, aleluia. Mas nós temos que querer ser curados. Nós temos que buscar essa cura que sogra de Pedro recebeu. Irmãos, e quando Jesus cura, você não tem outra vontade de você servir a Cristo. Aleluia. Jesus não falou para ela: vem me servir, serve eu os discípulos. Não, ela levantou e quis servir. Aleluia. Então quem é curado por Cristo, irmãos, quer servir, É verdade, Pai. Aleluia. quer fazer a obra, tem esse desejo. Aleluia. Mas nós temos que buscar essa cura. Nós temos que alcançar essa cura. Aleluia. Não é estando dentro da igreja todos os dias, Verdade, Jesus. mas querer ser a igreja, ouvir o Evangelho e deixar ele entrar, ouvir a palavra e deixar Aleluia. entrar, Aleluia. Oh, glória. aceitar essa libertação. Aleluia. Bem, meus irmãos, as pessoas, quando chegou ali, viu o homem sentado lá de Jesus. Não pode ser ele. Não pode. O que aconteceu? E as pessoas começaram a falar: Jesus chegou aí. Aquele homem lá libertou ele. Aquele homem curou ele.
Aquele homem. Aleluia, Jesus. Ei, nós precisamos alcançar essa cura interior. Aleluia. Essas feridas, irmãos, que muitas vezes vêm das infâncias, rejeição, abandono. Essas feridas que estão lá. Nós temos que abrir essas feridas e falar: Jesus, está aqui essa ferida. Trata essa ferida. Toda vez que eu lembro, dói. Toda vez que alguém toca, dói. Toca nessa ferida agora, Jesus, sara. Aleluia. Meu irmão, o propósito de Deus nas nossas vidas é curar nós por completo. É restaurar nós por completo. É nós sair da presença de Jesus, da presença de Deus, irmãos, sem mágoa, sem rancor, limpos. Aleluia. Aonde nós chegarmos, nós poder falar o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Mas como isso vai acontecer? Se nós se entregar verdadeiramente. Aleluia. Irmãos, aquele homem estava disposto a largar a família, tudo. Ele devia ter uma família ali. Ele devia ter parente ali naquela região. Mas ele estava disposto a largar tudo para acompanhar Jesus. Santo. Ele estava disposto a largar tudo. Aleluia. Só que Jesus falou para ele: não. Você quer estar comigo? Volta para os seus. Somente fala o que Deus fez na sua vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer me honrar? Quer mostrar que você me ama? Que você obedece os meus mandamentos, as minhas leis? Fala de mim. Fala o que eu fiz por você. Fala o que Deus tem feito por você. Jesus. Muitas vezes, irmãos, mas nem isso nós fazemos. Verdade. Quando temos a oportunidade, nem falamos o que Deus fez nas nossas vidas. Olha como Deus é bom. Olha quem era eu. Imagina aquele homem chegando no meio das pessoas e dizendo: olha a situação que eu vivia. Eu vivia cemitério, comendo restos mortais. Eu vivia nu, no meio do cemitério, nas matas. Eu vivia como um bicho. Pessoas tinham medo de mim. Mas chegou um homem, um Jesus de Nazaré. Ele me curou, ele me libertou. E agora eu estou aqui como vocês estão vendo. Eu era alguém que não tinha alegria, que não tinha paz. Agora eu tenho. Eu era alguém que não dormia, agora eu durmo. E meus irmãos, aí vai ter gente que vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: eu quero ter a paz que você está tendo agora. Eu quero ter a alegria que você está tendo agora. Você quer ter? Vamos para Jesus, vem para Jesus. Aleluia. É só isso, irmão. É falar o que Jesus fez por você. É falar o que Deus pode fazer na vida das pessoas. É mostrar que o Deus que teve misericórdia de nós pode ter misericórdia das pessoas também. Glória a Deus. Meus irmãos? Porque aquele povo era um povo desobediente. Era um povo que vivia no pecado. Era um povo que não respeitava as leis de Deus. Mas Jesus levanta alguém para pregar. Aleluia, Jesus. E assim Jesus quer fazer nessa geração, quer levantar eu e você para pregar para aqueles que estão na desobediência, aqueles que estão no pecado. Aleluia. Chegar lá e dizer: ei, você está nessa situação aí? Eu estava numa situação pior. Aí a pessoa vai perguntar: e quem mudou a sua história? Como você fez? Deus amado. Aleluia. Sabe qual é o segredo? É ir até Jesus. Oh, glória a Deus. E Ele vai fazer o resto. Isso eu sei. Jesus. Aleluia. É ir até Jesus. Então, como esse endemoniado de Gadareno, meus irmãos. Talvez você não era um endemoniado quando Jesus te encontrou. Talvez você não estava como esse homem. Mas eu creio que você estava numa situação difícil. Jesus te encontrou. E hoje você está aqui. Aleluia. Então hoje, Jesus fala para mim e para você: vamos fazer que nem esse homem. Nós queremos estar perto de Jesus, não queremos? Então vamos fazer como esse homem.
Aleluia. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar o que Deus Aleluia. tem feito na nossa vida. Aleluia. A gente se Aleluia. coloca de pé. Glória.